Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria dizer para vocês que a respeito de luz, porque às vezes a gente pensa assim que o bem ele se encontra só na luz, né? Vamos supor que, certo? Assim, na escuridão não se encontra o bem. E que o mal se concentra na escuridão. Mas eu sei de muita gente por aí que tá em plena luz do dia e tá fazendo muita coisa errada. Assim como tem gente que no escuro tá fazendo muita coisa boa. Então, na realidade, quando se fala do bem, quando se fala que ele tá na luz, que ele é a luz, mas o bem é o entendimento. É você estar agindo racionalmente com a luz, seria o quê? O entendimento. Assim como Jesus disse, eu sou a luz, a verdade e a vida. Porque a luz, na realidade, é o entendimento. Não quer dizer que seja a parte de, como que eu vou dizer para vocês, as cores, né? A claridade. Você já imaginou? Porque se fosse assim, então, se você tivesse no sol, né? Você estaria no máximo dentro do bem, né, de uma forma totalmente mergulhado, né? Mas, no entanto, o que a gente quer? A gente quer ficar no meio termo, entendeu? Nem entre o sol, nem no sol e nem na sombra. Você quer ficar naquela, né? Entende? Muitas vezes a gente está dentro da casa da gente, que é a sombra, né? Então a gente quer ficar nessa situação. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a luz, os fótons, não representam o bem. Assim como a luz da Via Láctea, assim como a luz da Alcione, assim como a luz do Sol, assim como a luz das estrelas, certo? Isso não representa o bem. A representação do bem, ela é o entendimento, é o agir racionalmente. O que às vezes é complicado. Você vê, na escuridão se encontra as mariposas, de dia se encontra as borboletas e de noite as mariposas. Isso não quer dizer que as mariposas são uma coisa, um animal, vamos supor assim, um animal representativo do outro lado. Não, é um ser da noite, que ele não depende da luz do dia. Entendeu? Assim como os morcegos, assim como os muitos animais que estão na noite. Mas isso não quer dizer que eles são sombrios. Quem deixa eles sombrios somos nós, que somos dependentes da luz.
Então, muitas vezes, isso varia também em formas, certo? Porque às vezes, vamos supor assim, que você se depara com um espírito, e aquele espírito ele pareça, vamos supor assim, que ele pareça um ser assim tal, né? E você fica assombrado com ele. Mas, o primeiro passo, você tem que ver se ele está te ameaçando. O primeiro passo, tem que ver se ele quer te fazer mal. Por quê? Tem os espíritos que vagam na noite. Eles preferem a noite porque a noite é mais calma do que o dia. Eles preferem a noite porque eles se sentem melhor. Então a gente tem que tirar esse mito imposto pela nossa história de achar que a escuridão, quer dizer, a falta de luz, ela é dominada por uma, sabe, por um movimento anti-progresso, vamos supor assim, anti-evolutivo, um anti-amor, né? Mas que o amor, ele também está na escuridão. E isso na escuridão, que eu te falo, é a escuridão. Por exemplo, você olha para o espaço, você vê estrelas, você vê planetas, mas a maior parte é escuro, né? Isso não quer dizer que a benevolência divina não se encontra nessa falta de luz, de fótons. Porque você quer ver uma coisa? Existem os raios, certo? Por exemplo, o raio gama. Tem o raio gama, tem o raio X, tem vários raios, né? Vários raios. Tem a eletricidade, o raio eletromagnético. Então tem muitos raios que a gente não conhece, mas tem, sabe, milhares de raios. Você já reparou que o raio X, por exemplo, ele acaba sendo mais, de repente, mais assim, matéria de você ter uma visão melhor do que a própria luz dos fótons? Por quê? Com raio X, você pode enxergar através da parede. Com raio-x você pode enxergar. Você vê que a pessoa, eles fazem eles tiram fotografias, né? Vamos dizer assim. Mas não é fotografia. Eles tiram aquele negócio lá dos seus ossos lá. Nossa, tem hora que a minha memória falha. Entende? Então, dos ossos, dos nossos órgãos, você passa um raio, né? Raio-x lá. Então ele consegue ver seu coração, ele consegue ver se você tem um quebrado no osso, ele consegue ver, entendeu? Quer dizer, peraí. Quer dizer que o raio-x ele acaba sendo, de repente, em determinada situação, até melhor do que o raio de fótons. Entendeu? Mas não menosprezando, certo? O raio de fótons. Mas o que eu quero dizer é que a gente não pode ficar com medo do escuro. E outra coisa, os espíritos que habitam no escuro, eles são sombrios mesmo. Mas já faz parte da própria, porque eles não dependem da beleza para poder se manifestar. Então às vezes você vê um espírito assim, tal, que se habita no escuro, e você fica com medo que ele está assim, mas muitas vezes, cara, ele não quer te fazer mal.
Aliás, a grande maioria das vezes ele não quer te fazer mal. Ele quer ficar sossegado. Mas existem os espíritos maus, que também se aproveitam da escuridão para poder assombrar você. Porque você tem medo do escuro. Eu tenho medo do escuro também. Eu tenho, sabe, que perder isso aí. Superar isso. E quando eu estava falando, por exemplo, de bem e mal. O que seria o bem se não fosse o mal? Bom, seria o papel do bem teria outros papéis, ele tem outros papéis, certo? Que é o que? Preparar os planetas, preparar uma atmosfera, preparar um determinado espaço para que a vida aconteça, certo? Vamos supor assim. E o mal também. Porque o mal prepara, porque quando a gente xinga, quando que a gente briga, quando a gente exala essa negatividade, não vou falar negatividade também, e quando a gente exala essa energia, o que acontece? Essa energia ela tem que ir para algum lugar. Então existe um filtro. Então essa energia ela vai para determinado lugar onde ela realmente é aceita. Porque vamos supor, se você xingar, se você brigar, essa energia ela vai para o céu? Ali onde habita os seres superiores? Não vai para lá. Ela vai para tal lugar? Não vai. Ela vai, sim, para tal lugar que eu falo assim, para um lugar aqui na Terra, assim, vamos supor, onde que o bem ele é venerado, ele é adorado, ele é, né? Não, ela vai para um lugar onde realmente aquela energia pode se acoplar. Então muitas vezes a gente, o mal, ele tem o seu papel fundamental no universo. Porque as nossas reações, principalmente a reação nossa da Terra, ou, não sei, de outros lugares eu não conheço, mas a reação que a gente tem essa reação para manifestar. Assim como o bem, a gente, né, a grande maioria das vezes a gente manifesta o bem, porque não é legal você manifestar isso aí. É como se fosse um desacerto, certo? É um desacerto, é um descontrole, é um desequilíbrio total, é uma doença. Você ficar, certo? Nervoso por coisas à toa, aliás, nem por muito, você tem que manter a calma sempre. Eu não mantenho a minha calma, mas eu preciso manter a calma. Eu preciso. Eu vou atingir isso aí. Onde que os ataques que vêm, onde aquelas coisas desagradáveis, não vai chegar a me atingir mais. Mas a gente precisa de buscar isso aí. Mas o que eu quero dizer é que, então tudo tem o seu papel fundamental. Certo? Igual eu estava falando, o que seria do bem se não fosse o mal? O bem tem vários papéis. Deus tem um papel principal, que é dar sentido
a todo ser vivo, a toda centelha de consciência. Porque senão não tem sentido você existir. Então Deus, Ele te dá um sentido na sua vida, para você existir. E o bem, ele também. Só que vamos supor assim, o bem, por exemplo, o que seria do bem se não fosse o mal? Ou o que seria do mal se não fosse o bem? Você quer ver a parte mais, onde que existe mais nobreza, falando em questão de amor, em questão de manifestação de Deus, é justamente quando o mal e o bem se cruzam. Aquela zona onde que existe, é como se fosse uma faixa de Gaza, vamos supor assim. Ali se encontra o bem tentando ajudar os maus a cair em si, entendeu? A resgatá-los da escuridão, da ignorância. Naquele fio do encontro do mal com o bem, ali se encontra a mais pura, a coisa mais linda que Deus, uma das coisas mais lindas que Deus pode manifestar. Porque ali o bem está agindo, ele está tentando, ele está agindo como um resgatador das consciências que estão no escuro da ignorância, da maldade, na doença da maldade. Então ali, aquela zona praticamente de um conflito, é a coisa mais linda que tem. Ali acontece os verdadeiros milagres. Ali acontece as curas, os resgates. É o amor de Deus totalmente se derramando pelos que estão enganados. Naquele fio entre o bem e o mal. Porque subiu para cima, ele resgatou, ele vai subir. Você imagina o bem para cima, certo? Ele longe do mal. Não faz sentido. Ele vai ter um sentido de existência a menos. Porque o bem, ele tem que estar junto com o mal. Ele não pode estar separado do mal. Ele tem que estar junto. Porque ele tem que fazer a parte dele para resgatar os irmãos nossos, que Deus nos cria, que está doente, que estão, sabe, numa situação de cegueira, de ignorância. Então o bem está ali. E é lógico, subiu o bem. Aí vamos supor assim, que você saiu daquela zona de conflito. Certo? Um conflito, eu não vou dizer que é um conflito, mas sim um relacionamento. É igual o Raul Seixas falava.
num romance astral. Passou dali, a razão do bem é fazer com que as vidas tenham o seu lugar para existir. Então vamos supor, eles vão fazer, certo, na grandeza maravilhosa, eles vão fazer novos planetas, onde que a vida ela pode existir materialmente, e não apenas espiritualmente, mas materialmente. Onde que pode nascer flores, nascer ervas, árvores e seres vivos carnais que são incorporados por essas consciências que Deus cria. Então, não fica com medo do escuro. Porque o escuro é do bem também. O bem ele habita no escuro, nos raios, em outros raios, em outras formas. Você vê o sonar? O sonar ele joga. Vamos supor, olha para você ver. Um sonar ele joga um radar, um sonar ele joga uma onda. Se estiver passando um avião, estiver passando daqui a 100 km de distância, a onda vai, bate e volta. Certo? É um outro tipo de visão. Então, a luz é apenas mais uma das nossas ferramentas abençoadas que Deus nos deu para poder caminharmos e nos dar a informação de onde nós estamos pisando, de onde nós estamos indo, certo? Mas tem o olfato. Eu imagino que, por exemplo, à noite, um ser noturno, ele vai chegar numa árvore que tem frutos. Como ele não pode enxergar a cor da fruta, pelo cheiro ele vai saber se ela está madura ou se ela está verde. Isso não quer dizer que esse ser seja do mal. É um ser abençoadíssimo por Deus. Então, ame também a escuridão. Porque a escuridão, ela é do bem. Às vezes eu vejo muito, mas o escuro e tal. Não, cara. É tudo obra divina. A luz é apenas uma reação química. Certo? É uma reação química que ela vai até chegar aqui, ela vem e tal, mas ela vem reagindo. Mas uma luz, ela é uma reação química. Apesar dela resistir muito, mas uma luz, a velocidade dela, vamos supor, fica imaginando que é uma reação química que ela demora muito, né? Porque às vezes uma estrela que ela já morreu há milhares de anos e a gente ainda está recebendo a luz dela, sinal que essa luz ela é quase que imortal, né? Porque ela vem reagindo, os fótons vêm. Mas chega um ponto que ela vai acabar, então ela vem reagindo, ela vem se... É igual o Sol. O Sol, vamos supor que seria uma centelha de luz gigante. Assim como tem outros sóis também, que é aquela reação de química, aquela reação química em cadeia, que vai gerando luz. Mas que um dia vai se apagar.
Então, quando Jesus fala que o morno não entrará no reino do céu ou coisa assim, mas não é aquele que pratica uma coisa e pratica outra. Mas, entendeu? Mas a gente deve estar, vamos supor assim, se você é do bem, se você tem a proteção divina, se você quer fazer o bem, você não pode se esconder dentro de uma igreja, dentro de um, sabe? Vai lá, faz o seu culto e tal, mas você não pode deixar de conversar com aquelas pessoas que de repente estão perdidas, que estão iludidas ou que estão sendo, como que eu vou dizer para você, escravizadas por uma entidade que também precisa de uma boa conversa. Um abraço.